E o Brasil deve retomar o voto impresso? Esse é o tema do nosso debate. O presidente Jair Bolsonaro quer resgatar essa modalidade para o 2022, as próximas eleições. E para debater esse assunto, nós contamos com a participação de Luizão Goulart, deputado federal pelo Republicanos do Paraná, e Bia Kicis, que é deputada federal pelo PSL do Distrito Federal. Deputada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Boa Denise. tarde, Denise. Boa tarde, deputado Luizão. Bem, eu gostaria de lembrar que a gente já tem, inclusive, uma decisão do Supremo em relação a essa questão do voto impresso. Foi uma decisão neste ano, até de forma virtual, reafirmando que é inconstitucional o dispositivo que determina a volta do voto impresso de forma complementar ao eletrônico. Houve um questionamento de resultado das eleições. O presidente Bolsonaro, desde as eleições na qual ele foi eleito presidente, ele colocava essa questão de não haver muita confiança, embora não se tenha comprovações aí de irregularidades, de qualquer problema em relação à votação. Eu queria começar com a deputada Bia Kicis, que defende esse dispositivo, o voto impresso. Deputada, a senhora desconfia do resultado das eleições? Denise, eu não vou entrar nessa seara, se eu desconfio ou não, porque eu sou uma pessoa que estuda a questão do voto impresso desde 2014. São 6 anos de estudo que me dão a convicção de que as nossas urnas, elas são vulneráveis. Nosso sistema eleitoral é vulnerável. E se eu afirmo, se eu levanto essa questão de que houve fraude ou não houve fraude, a gente leva a discussão para outro caminho, e aí vão dizer, você tem fraude, vocês têm que provar. Não é por aí. Eu vou anteriormente a isso. Eu afirmo, baseado em conhecimento que adquiri junto a professores, a especialistas em segurança de TI, que o nosso sistema eleitoral é vulnerável pelo simples fato de que ele é o único no mundo que não permite recontagem de votos. Então, eu como uma pessoa que tem um grande apreço pela democracia, eu tenho que a base da democracia é o voto. E o voto, ele tem que ser confiável. O eleitor, ele tem direito a se sentir seguro, que no momento que ele apertar ali aquele botãozinho da urna, o voto dele irá para o candidato que ele escolheu. Mas independentemente do TSE jurar que o sistema é seguro, e todo pai acha o filho bonito, é claro, existem muitas comprovações de testes em que hackers lograram êxito em quebrar a segurança dessa urna. E a gente tem uma frase que é o seguinte, né? Uma máxima que diz que quem projeta não opera e quem opera não audita. Nós temos auditores independentes e até mesmo peritos criminais da Polícia Civil que já examinaram as urnas eletrônicas do sistema eleitoral brasileiro e ratificaram o entendimento de que as nossas urnas elas não são seguras. Infelizmente, o sistema eleitoral não é seguro. Agora, aqui não estou querendo dizer se houve fraude ou se não houve, mas uma coisa eu afirmo, fraude pode haver, e se houver, ela não deixará rastro. Então, eu falo que o nosso sistema eleitoral é como um homicídio, né? Aquele crime perfeito, é um homicídio sem corpo. Você não encontra o corpo, então você não tem como dizer que houve um assassinato, não é? Porque, infelizmente, o nosso sistema, ele não deixa rastro caso haja uma fraude. Agora, se houve ou não fraude, aí eu prefiro deixar isso para peritos, né? Para pessoas tecnicamente habilitadas para dizer. Agora, eu queria saber a opinião do deputado Luizão Goulart, por favor. Denise, eu participo de eleição desde 1988, então do tempo que o voto não era eletrônico, era na caneta. E eu acompanho as eleições e vejo que essa discussão, para mim, o voto impresso, a defesa do voto impresso, é mais um capricho, a minha forma de pensar. Porque, veja, as urnas eletrônicas,
elas são examinadas antes das eleições por técnicos do Ministério Público, por técnicos indicados pelos partidos, e antes delas serem lacradas. Quando a urna chega na sessão eleitoral, antes da votação, de iniciar a votação, os mesários, assim como os fiscais de partidos, têm a oportunidade de testemunhar uma impressão zerada, chama-se zerésima, para provar que a urna está zerada, não existe nenhum voto ali dentro. Aí os fiscais têm a oportunidade de cada partido acompanhar a votação durante o dia todo, e a urna é isolada, ela não tem ligação de rede, ela é única, separada de todo o sistema. E daí, quando chega no final da votação, após as 17 horas, os fiscais são chamados, assim como os mesários, para tirar o boletim de urna, onde sai impresso, nós já temos o voto impresso, digamos assim, a totalização, pelo menos, impressa, dos votos daquela sessão eleitoral. São impressos 5 vias, né, e já são colocadas à disposição dos partidos ali representados. Então, aquela urna já tem a totalização. Essa urna ela vai para a zona eleitoral, né, para a comarca, enfim. E aí é feita a totalização dos votos daquele município, daquela zona eleitoral. Então, você tem o voto separado. Se tiver alguma... A nossa preocupação é ter alguma interferência durante essa transmissão de dados, né? Tanto para o TRE, os TREs, ou para o TSE. Esse ano houve uma mudança do TSE que exigiu que cada urna fosse enviada os dados, os resultados da eleição direto para o TSE, que criou um transtorno, deu uma demora. Daí teve a questão dos ataques, enfim. Mas eu acompanho cada eleição e eu, assim, todas as denúncias de irregularidades, que foram manipulados os dados, até hoje nós não temos, assim, um fato comprovado para utilizar como argumento para dizer que o voto eletrônico ele é manipulado. Inclusive, a própria defesa do voto impresso, onde que cada eleitor vai acompanhar ali a impressão do seu voto, no final, o voto que foi impresso ele pode aparecer, quer dizer, na totalização, também, antes de ser impresso, ele passa por um sistema eletrônico. Então, assim, se nós tivéssemos denúncias e comprovação de alteração de dados da eleição, nós teríamos um argumento. Hoje não existe um argumento forte, comprovado de manipulação de resultados para justificar um investimento em torno de 2,5 bilhões para fazer o voto impresso em cada urna. E eu queria acrescentar, inclusive, em relação ao que o deputado falou, que para justificar aquele atraso todo que houve na liberação dos resultados das eleições do primeiro turno, aqui em São Paulo, por exemplo, isso aconteceu aí com um tempo muito prolongado, o ministro deixou muito claro que as urnas já estavam finalizadas, já tinham os resultados, que a demora foi na transmissão, exatamente pelo novo sistema que foi adotado, mas os candidatos todos poderiam conferir o resultado das urnas, que as urnas são fechadas, invioláveis e os resultados estão lá a serem conferidos. Deputada, se colocar essa necessidade de um voto impresso, a senhora não acha que acaba criando uma incerteza, uma desconfiança em relação ao sistema eleitoral aqui do país? Denise, quem cria a insegurança não é o voto impresso. O voto impresso, ele vem exatamente para espancar qualquer dúvida. Quem cria insegurança é a resistência inexplicável do órgão, do TSE, em aceitar o voto impresso. E aí eu quero lembrar o deputado Luizão, meu colega, que em 2015 o Congresso Nacional, por ampla maioria, por uma margem muito superior do que é necessário até mesmo para se aprovar uma PEC, derrubou o veto da presidente Dilma ao voto impresso. Foram 358, eu acho, deputados e 52 senadores que derrubaram o veto, porque o parlamento, ele quer o voto impresso pelo simples fato que o parlamento, ele quer
transparência no sistema eleitoral. Agora mesmo, na última sessão da CCJ, em 2019, dia 17 de dezembro, agora já vai fazer um ano, né? Nós aprovamos a minha PEC, a 13519, por 33 votos a 5, de 33 votos favoráveis, 5 votos contrários. Ou seja, é claríssimo que a grande maioria do parlamento quer o voto impresso, porque é uma medida de transparência, e transparência numa democracia nunca é demais. Vou rebater aqui o argumento da despesa dos 2 bilhões. Primeiro, que se fossem 2 bilhões, não seria caro para garantir a democracia. Nós temos aí 3 bilhões só do fundo eleitoral. Mas a verdade é que em 2018, nós conseguimos que o Congresso, no orçamento, incluísse 250 milhões para o TSE. O TSE recebeu esse valor, essa emenda, para colocar as impressoras. Não são necessários 2 bilhões, porque as nossas urnas, elas já estão aptas a receberem as impressorinhas, as impressoras simples, como qualquer impressora dessa que você tem no supermercado, que vai imprimir o voto, e esse voto vai cair numa urna física e permitir a recontagem. E mais um detalhe, se a nossa urna fosse tão segura, a Corte Constitucional Alemã não teria declarado que ela é inconstitucional, porque ela não dá segurança ao eleitor. A Corte Constitucional da Índia não teria, em 2014, declarado a inconstitucionalidade dessas urnas. E em um ano, a Índia, que tem 4 vezes o número de eleitores brasileiros, em um ano implementou o voto impresso. Somente o TSE é o único órgão do mundo que consegue continuar afirmando que as urnas eletrônicas brasileiras são as mais modernas do mundo. É muito interessante a gente pensar que alguém pode acreditar que Estados Unidos, Japão, Suíça, Alemanha, países que têm uma tecnologia de ponta, não adotam uma urna eletrônica tão maravilhosa como a nossa. É realmente incrível acreditar nisso. Tem que ter muita fé no TSE. Uma fé como se o TSE fosse um Deus e nosso sistema eleitoral fosse uma religião, um dogma que a gente tem que aceitar, e aceitar sorrindo, porque hoje nós estamos vivendo um momento em que criticar, duvidar do sistema está se tornando crime de opinião. Por que parlamentares como eu, que estamos aqui defendendo legitimamente um posicionamento, uma opinião, um pensamento de boa parte do eleitorado brasileiro, e que estamos tendo a coragem de expor, estamos sendo taxados de pessoas que querem causar instabilidade no sistema? Não, nós queremos a segurança. Quem está causando instabilidade e insegurança é quem insiste que o sistema é seguro sem precisar provar. Agora, deputada, a minha pergunta era exatamente em referência a isso, que quando se questiona o risco, a possibilidade de alguma irregularidade da forma como a gente tem o sistema eleitoral, isso é que trazeria insegurança do ponto de vista do eleitor, né? Se os votos são computados da forma correta, se as eleições ocorrem de uma maneira satisfatória, sem risco de fraude. Era isso que eu colocava. Na medida que o presidente da República questiona o sistema que é adotado no país, se ele mesmo não traz uma desconfiança em relação às eleições. Era nesse sentido que eu colocava, mas eu queria ouvir o deputado Luizão, por favor. Denise, em 2002 foi feita uma experiência de voto impresso em torno de 150 municípios, onde votaram mais de 7 milhões de eleitores. E essa experiência não acrescentou em nada em termos de segurança. Muito pelo contrário, demonstrou vários inconvenientes. Então, assim, uma prova clara de que já foi feito um teste prático, uma experiência com 150 municípios brasileiros, para ver, tirar uma dúvida. E, de fato, tirou uma dúvida, de que não acrescentou nada em termos de segurança e além dos inconvenientes. E eu reafirmo que os partidos políticos todos são desafiados a enviar técnicos
O TSE abre essa possibilidade, e nós estamos falando técnicos de informática, técnicos que entendem, que teriam argumentos para dizer, porque até hoje, a não ser opiniões vagas, nós não temos, assim, uma comprovação de que, olha, é possível existir por causa disso, daquilo, daquele outro. Porque as urnas são individualizadas, elas não são ligadas ao sistema, cada urna tem a sua totalização, começa no zero e termina com a votação do dia. Esse resultado já é publicizado ali no local, e esses resultados todos são somados, eles são compilados, e aí tem uma totalização. Mas cada sessão eleitoral, em cada escolinha desse Brasil, tem lá já um resultado para comprovar depois se o candidato teve aqueles votos naquela sessão, naquela zona eleitoral. Então, nós temos um sistema, o que a gente precisa é aperfeiçoar cada vez mais, como o TSE já vem fazendo ao longo desses 24 anos de experiência bem-sucedida. Em 2014, nós tivemos um exemplo claro, onde o PSDB questionou as eleições, o resultado da eleição da Dilma Rousseff, e criou todo um sistema de auditoria, enfim, para poder comprovar a fraude. Não se comprovou nenhuma fraude, isso foi há 6 anos atrás. O Congresso, evidente, o Congresso é um órgão político, na verdade, derrubou, sim, um veto da presidente Dilma, na verdade, foi 368 votos por 56, mas isso não quer dizer que o sistema está errado. Eu vejo isso mais como um capricho e como uma bandeira, é uma bandeira que se defende o voto impresso. São vários parlamentares que defendem isso, é legítimo. Mas eu aqui, junto com diversos parlamentares, nós discordamos, achamos que nós temos que aperfeiçoar o sistema, aperfeiçoar o Código Penal para o caso dos hackers, para ter penas mais duras, porque hoje as penas são muito brandas, não só os hackers que invadem o sistema do TSE ou da Justiça, mas das empresas. Nós estamos vendo hackers que roubam todos os dados de uma determinada empresa, depois usa isso como chantagem. Eu mesmo apresentei um projeto de lei para aperfeiçoar, criminalizar e tornar as penas mais duras para esse tipo de crime. Então, acho que o sistema eleitoral nós devemos aperfeiçoar. Eu acho que a gente deveria usar as energias para tentar aperfeiçoar ao máximo. O sistema eleitoral brasileiro é um exemplo para o mundo. E sempre é um direito dos perdedores alegar que o sistema é falho, que existe manipulação de resultados. Nós vimos isso agora no sistema dos Estados Unidos, que é um sistema que eu considero ultrapassado, mas, enfim, é uma tradição lá de se usar isso. E muitos utilizam isso até prevendo uma derrota futura para dizer, olha, o sistema não é confiável e tal. Depois tem um argumento para dizer, olha, eu falei que não era confiável. Mas nós tivemos várias tentativas de comprovar a fraude, e até hoje não se comprovou. Esse, sim, seria um argumento muito forte para a gente alterar o sistema e gastar 2,5 bilhões nesse que, ao meu ver, é um capricho e é uma bandeira que se defende, que é defendida por diversos parlamentares. Deputada? Olha, sim, eu acho que chamar de capricho você querer segurança para os eleitores e querer que os eleitores brasileiros não sejam tratados como vira-latas, eleitores de segunda, quinta categoria, porque são os únicos no mundo que não têm direito à recontagem de voto. A nossa urna é tão perfeita, mas ela não permite a coisa mais básica, uma auditagem, uma recontagem dos votos. A urna, quando ela solta o BU, que o deputado está dizendo, olha, ela já traz o resultado, aí confere, tá tudo bateu certinho. Você tem que acreditar que aquele resultado primeiro é o correto, porque a gente não vê o caminho do voto. Isso é a coisa mais básica do mundo. A gente precisa de acompanhar o caminho do voto. E, deputado, o senhor disse que não se comprovou fraude. Não vai comprovar nunca exatamente, porque esse é um assassinato sem o corpo. Por quê? Porque a nossa urna, ela não permite que haja auditagem nem recontagem, o voto, a fraude, a eventual fraude,
ela não deixa rastro, por isso pode revirar do avesso, que vocês nunca vão encontrar a fraude. É o crime perfeito, é a possibilidade de crime perfeito. Agora, chamar de capricho não tem nada a ver com capricho, tem a ver com respeito pelo eleitor, respeito pela democracia. Deputado. O deputado disse que nunca se questionou, que foram pessoas que disseram, eu estou aqui com um relatório feito por um professor de segurança. E aqui ele cita que o professor Jerônimo Van Dark Grafda, professor do UFMG, doutor em matemática e criptografia, ele escreveu um livro. O livro dele diz: nenhuma confirmação independente do resultado da eleição é possível, pois não há como recontar votos. O Diego Aranha, professor da Universidade da Noruega, doutor em criptografia e segurança computacional também, e que acompanha o sistema eleitoral desde 2004, teve sucesso nos ataques às urnas em 2012 e 2017. Eu conheci o professor Diego Aranha, ele teve sucesso no ataque nos testes oficiais do TSE. Ele também diz que a execução de código arbitrário na urna é brasileira, a única eletrônica brasileira, impossibilita auditoria independente de software. Augusto Marcassini, professor livre-docente em Direito Digital, e tantos outros que eu poderia citar. Mas vou citar aqui 165 peritos criminais federais e membros do Ministério Público que dizem que a impossibilidade de fiscalização efetiva das eleições realizadas por meio de urnas eletrônicas sem voto impresso por parte do cidadão, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Fora o Comitê Multidisciplinar Independente, o CEMIND, todos afirmam que as nossas urnas não são seguras porque não permitem a recontagem de votos. Só quem afirma que elas são seguras é o próprio TSE, os auditores do TSE. Então, não dá para você querer que o dono do sistema, o pai da criança, seja aquele que vai dizer que ela é linda e que ela não tem defeitos, e a gente ficar repetindo isso como um mantra, como se fosse verdade. Quero dizer também, Denise, que em 2000, a urna eletrônica, tal qual essa do Brasil, ela foi utilizada em vários países do mundo. Todos abandonaram a urna eletrônica tal qual ela é no Brasil. Ela não é moderna, não. Nós estamos na de primeira geração. Ela é de 2000. Muda um pouco aqui, muda um pouco ali, mas ela é de 2000. Vários países como Estados Unidos, Japão, Alemanha, Suíça, abandonaram essas urnas porque disseram taxativamente que elas são inseguras. Aí veio a doutora Mercury, doutora Rebeca Mercury, em sua tese, disse o seguinte: nós não precisamos abandonar as urnas eletrônicas. Elas podem ser usadas desde que haja o voto impresso. Então, eu acho engraçado quando eu vejo ministros dizerem que o voto impresso é retrocesso, sendo que foi o voto impresso que permitiu que as urnas pudessem ser usadas, porque ele deu confiabilidade, ele diminuiu o risco de fraude no momento em que ele permite a recontagem. E quero dizer o seguinte: você não precisa recontar todos os votos de todas as urnas. A lei pode estabelecer que 10 ou 15% das urnas terão a recontagem. Você coloca a impressora em todas, imprime o voto impresso, e aí pode ser mediante sorteio ou outro critério, desde que não se saiba previamente, senão o sistema pode se burlar. Você vai fazer a auditagem, recontagem de 15% das urnas do Brasil. Se tiver tudo certo, se não tiver havido nenhum tipo de diferença, o que você faz? Você conclui, ok, o sistema está funcionando bem. Se houver discrepância, o que vale é o voto impresso, porque o eleitor viu cair na urna, o eleitor pode acompanhar o seu voto. Tem muita gente que quer, inclusive, a volta do voto no papel, porque é direito do eleitor acompanhar a contagem voto a voto. Direito esse que nos foi retirado pela urna eletrônica. Eu não estou advogando essa tese porque acho que não há vontade política para isso, mas o voto impresso há vontade política, sim. O Congresso, e não é uma questão, vamos dizer que não é o presidente Bolsonaro que quer, não, ele quer também.
Essa não é uma causa do presidente Bolsonaro, essa é uma causa do PDT. O Requião está pedindo isso, vários senadores, deputados do PDT, de vários... É uma causa suprapartidária. Deputada, estamos chegando ao final. Todo mundo que quer transparência nas eleições defende a volta do voto impresso. E não vai dar problema como deu em 2002, não, porque lá teve atolamento de máquinas, alguns problemas. Mas depois disso, na questão das impressoras, já houve vários testes, funcionou muito bem, mas o TSE insiste em evitar o voto impresso. Por que resistir a algo que vai trazer segurança para o eleitor? Agora, eu não consigo entender. Não estou querendo aqui levantar nenhuma teoria de conspiração, nem nada. Mas eu pergunto, deputada, estamos chegando ao final. Por que o TSE resiste a algo tão simples e que veio para legitimar a urna eletrônica? Voto impresso não é retrocesso. Voto impresso veio, segundo a doutora Rebeca, veio para possibilitar o uso da urna eletrônica. Agora, o deputado Luizão, 30 segundos, por favor. Oi, Denise, eu fiquei prejudicado, né, porque a Bia fala bastante, mas, enfim, eu respeito. Agora, não é no grito que a gente vai ganhar as discussões. E eu acho absurdo defender o voto na cédula. Isso, sim, era um grande absurdo, que não se respeitava o direito do eleitor, quando a pessoa escrevia lá o voto e depois esse voto ia para os montinhos diferentes, voto branco virava voto de candidato. Isso era a maior manipulação. Quem controlava a eleição é quem estava com os funcionários ali cuidando dos papeizinhos. Agora, nós podemos sim utilizar uma parte desses recursos que se defende dos votos impressos para aperfeiçoar as urnas, para aperfeiçoar o sistema eletrônico, ouvir mais técnicos. A Bia citou uma série de pessoas que criticam e questionam a confiabilidade das urnas, e poderia citar aqui inúmeros que atestam justamente o contrário, a confiabilidade. Eu acho que nós estamos na era da tecnologia e temos que evoluir, aperfeiçoar e não regredir como que se defende, como é o caso do voto impresso. Nós temos na urna a impressão do resultado, cada urna individualizada. Isso é a grande segurança das pessoas que participam de uma eleição. Então, eu acho que o sistema pode sim ser aperfeiçoado. Agora, defender, imprimir os votos de cada urna, isso é um retrocesso. Só falta defender realmente o voto em cédula novamente. Perfeito, fechamos por aqui nosso debate. O Brasil deve retomar o voto impresso. Conversamos com Luizão Goulart, que é deputado federal pelo Republicanos, e Bia Kicis, que é deputada federal pelo PSL. Eu agradeço muito a participação dos dois. Uma boa tarde. E uma boa tarde para você que esteve com a gente até agora aqui no Jornal Jovem Pan. E obrigada pela companhia, obrigada pela audiência.